inaugurada no primeiro semestre de 2016, a usina hidrelétrica de Belo Monte, que causa temores de uma catástrofe ambiental. Especialistas e povos locais denunciam os efeitos negativos causados pela instalação, que produz menos da metade da energia prevista. A usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, desperta temores entre os habitantes locais. Membros do grupo indígena Pupecuri denunciam problemas causados pela instalação, como a seca do rio Xingu, que impede a pesca. Quando a água vem, ela causa a enchente e, ao mesmo tempo, de um dia para o outro, eles reduzem a água e os peixes não estão acostumados, né, a viver dessa forma. Então, quando acontece a vazão, o peixe fica nessas poças aqui, que essa aqui já está bem diminuída. Mas como vocês podem ver, tem alguns ainda sobreviventes aqui, ó. Ao longo de mais de 1.600 quilômetros, o rio Xingu tem um volume maior ou menor de acordo com a temporada de chuvas. O afluente é crucial para muitas espécies de peixe e para cerca de 25 mil pessoas que vivem nas margens. Todo esse problema da pesca, né, que tem sido enfrentado, ele ocorre porque a floresta aluvial não é mais alagada na época que deveria ser e no tempo que deveria ser. Então não tem reprodução de peixe, né? Não tem alimentação adequada para peixe, tracajá, né? Que é muito importante para as comunidades indígenas, que é aquele quelônio, aquela tartaruga. Então são dois impactos contrastantes, a montante e a jusante da barragem. Inaugurada em 2016, a represa troca o curso de quase 80% do rio Xingu. Cientistas, ambientalistas e povos locais denunciam um efeito catastrófico na rotina deste ecossistema único. A barragem ela quebrou o pulso de inundação. A montante do reservatório ele não existe mais, então essa região fica como se estivesse sempre na cheia. E a jusante do reservatório também não existe, só que essa região, que é essa daqui, né, que nós estamos, ela fica como se estivesse sempre no período de seca. Belo Monte foi proposta nos anos 70, mas só recebeu autorização para ser construída durante o governo Lula. Com a volta do petista ao poder em janeiro, muitos esperam que ele cumpra a promessa de melhorar a proteção da Amazônia, cujo desmatamento aumentou durante o governo de Jair Bolsonaro. O progresso para nós é ter a natureza em pé, né? Ter os animais, ter os rios da forma que Deus deixou, né? Porque você sabe a época de plantar, sabe a época de colher, né? E com a questão do progresso que o branco acha, eu acho totalmente diferente, porque ele acha que está fazendo bem, né? Trazendo progresso, mas ao mesmo tempo ele está destruindo a natureza, né? Ele está causando mal para ele mesmo. Belo Monte é considerado uma fonte de energia limpa e um motor para o crescimento econômico, mas ainda não cumpriu com todas as expectativas. A concessionária responsável pela operação informou que a hidrelétrica produziu neste ano pouco mais de 4.200 megawatts, menos da metade da capacidade originalmente prevista. De acordo com um estudo publicado pela revista Science, as emissões de gases de efeito estufa triplicaram na região depois da construção de Belo Monte, principalmente devido ao gás metano, liberado pela seiva decomposta no fundo do reservatório. A chuva que atinge Santa Catarina deixou 2 pessoas mortas, causou alagamentos, queda de barreiras e deixou carros e casas submersos em diversas regiões. Em Minas Gerais, a situação também está complicada e já deixa mais de 1.000 pessoas desabrigadas. Até agora, 91 municípios mineiros já decretaram situação de emergência por causa das chuvas que atingem o estado neste período, segundo dados da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais. Com as chuvas, 1.244 pessoas desabrigadas e 4.344 desalojadas. E parece que os temporais continuam, sem tréguas, pelo menos até a próxima quinta-feira. A cidade de Tijucas, na Grande Florianópolis, registrou mais de 163 milímetros nas últimas 48 horas. Conforme relatório da Defesa Civil de Santa Catarina, o município está em alerta vermelho para o risco de deslizamentos. A Prefeitura de Tijucas informou que o município está com ruas alagadas e não há risco de inundação por transbordamento dos rios. Alguns motoristas que passaram pela Avenida Atlântica, principal via de Balneário Camboriú, no litoral norte, usaram a faixa de areia da Praia Central como escape para fugir de alagamentos provocados pelas fortes chuvas que atingem a cidade.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os motoristas trafegando no trecho. O setor de trânsito da cidade confirmou a veracidade das imagens. Elaine Marques, 17, e Kathleen Arno Ribeiro, 16, eram primas e foram mortas soterradas em deslizamento na terra em Camboriú, no litoral norte catarinense. E o deslizamento ocorreu por volta das 3 horas, no bairro Jardim Aliança. De acordo com o prefeito Elcio Kunen, elas estavam dentro de uma casa atingida pelo soterramento provocado pelas fortes chuvas que colocaram o estado debaixo d'água. E no Rio de Janeiro, as fortes chuvas que atingem o estado do Rio de Janeiro abriram uma cratera em Rua de Macaé, que ficou dividida e deixou carros pendurados no local. Não há informações sobre feridos. Vamos aos destaques de hoje no nosso Giro de Notícias. Um homem foi preso suspeito de importunar uma mulher sexualmente em um ônibus em Belo Horizonte. E uma mulher reagiu a um assalto dando cadeiradas nos bandidos. Honestidade e solidariedade marcam a web e mostram a diferença que uma pessoa pode fazer. Acompanhe. Um homem de 64 anos foi preso suspeito de importunar sexualmente uma mulher de 30 anos dentro de um ônibus em Belo Horizonte. De acordo com a Guarda Civil Municipal, a vítima denunciou o agressor e filmou o momento em que foi assediada e, na sequência, acionou o botão de pânico. Uma mulher reagiu a um assalto dando cadeiradas em 2 bandidos que roubaram os celulares dela e da amiga grávida em uma sorveteria na Praia Grande, no litoral de São Paulo. A ação registrada pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento mostra, inclusive, um funcionário dando uma voadora em um dos criminosos. Para fugir e evitar mais golpes, um dos bandidos aponta uma arma na direção das vítimas. Honestidade não deveria ser uma surpresa. É assim que enxerga a atendente Beatriz Ascari, que entregou à Polícia Civil uma bolsa perdida com R$7 mil, documentos e celular dentro, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A jovem encontrou os objetos no cruzamento entre as ruas General Osório e Cerqueira César, no centro. O dono ficou surpreso ao descobrir que a bolsa havia sido deixada pela jovem na delegacia. Ele soube disso ao registrar um boletim de ocorrência e comemorou o fato de ter conseguido recuperar os pertences. Solidariedade, uma menina de 11 anos que vive em uma fazenda sem sinal de internet em Pindorama do Tocantins, no interior do estado, viralizou nas redes sociais nos últimos dias e passou a mobilizar doações de vários lugares do país. No vídeo que circula na web, Amanda Rodrigues aparece em uma estrada rural vendendo cremosinho. Ela entrega um versículo bíblico para um guia turístico e, ao final, é surpreendida ao receber uma doação em dinheiro enviada por um turista de outro estado. Deus é fiel, né? Pois é, pois ele mandou dar isso aqui tudo pra você, viu? Presente de Natal pra você. Com 79% de eficácia, a vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Butantan, entrou na reta final de estudos clínicos. Após 2 anos da aplicação, a vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan, teve eficácia de 79% contra a doença. O tratamento, porém, só pode ser aprovado depois do acompanhamento de 5 anos após a vacinação, o que deve acontecer em 2024. A pesquisa que avalia a eficácia da vacina teve início em 2016. No total, foram mais de 16 mil voluntários. Alguns já foram infectados pelo vírus causador da dengue. Com essa divisão, a eficácia geral da vacina foi de 79%, mas também com diferença entre os 2 grupos. Naqueles com histórico para a dengue, a proteção foi de 89%. Já para os participantes sem registros da doença, ficou em 73%. Só neste ano, a dengue já causou mais de 1.400.000 casos prováveis no Brasil, um aumento de mais de 172% em relação ao ano passado. O diretor do Centro de Segurança Clínica e Gestão de Risco, Alexander Precioso, afirma que a vacina vai ser um dos principais componentes do combate à doença, mas ressaltou a importância da prevenção contra a proliferação do mosquito transmissor do vírus. E a seguir, um merecido descanso de Lionel Messi. O jogador tira foto ao lado da taça da Copa do Mundo na cama. Papai Noel foi assim que traficantes no Peru foram surpreendidos.
É logo depois do intervalo, não saia daí.